Vamos começar o PET, volume 2, semana 3, primeiro ano, matemática. Os temas trabalhados são plano cartesiano, função do primeiro grau. Vamos começar? Plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos o eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas. O ponto de encontro entre os eixos X e Y é o ponto 0, 0. 0 para X, 0 para Y, chamado de origem do sistema cartesiano. Nós sabemos que o X à direita é positivo, à esquerda, negativo. O Y na parte de cima, positivo. Na parte de baixo, negativo. O sistema cartesiano divide o espaço em 4 quadrantes, contados no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Então, eu digo que o X é maior que 0 e o Y é maior que 0. No segundo quadrante, o X é negativo, o Y é positivo. Então, o X é menor que 0 e o Y é maior que 0. No terceiro quadrante, o X é negativo e o Y também é negativo. Então, X é menor que 0 e Y é menor que 0. No quarto quadrante, o X é positivo, o Y é negativo. Então, X é maior que 0 e Y é menor que 0. Par ordenado. Par ordenado obedece uma ordem, que o primeiro é X e o segundo é Y. Localize no plano cartesiano os seguintes pares ordenados. Ponto A, 5 e 3. B, menos 4 e 1. C, menos 3, menos 3. D, 2 e menos 2. E, 3, 0. F, 0 e 1. G, menos 6 e 0. H, 0 e menos 1. Vamos localizar os pontos no plano cartesiano. Ponto A, 5 e 3. Então, 5 de X, 3 de Y. Localizei o ponto A. O ponto A pertence ao primeiro quadrante. Ponto B, menos 4 de X, 1 de Y. Ponto B pertence ao segundo quadrante. Ponto C, menos 3 de X, menos 3 de Y. Ponto C pertence ao terceiro quadrante. Ponto D, 2 de X, menos 2 de Y. Ponto D pertence ao quarto quadrante. Ponto E, 3 de X, nada de Y. Então, vai ficar em cima do eixo X, o ponto E. Ponto F, nada de X, 1 de Y. O ponto F vai ficar em cima do eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Ponto G, menos 6 de X, nada de Y. Ponto G ficou sobre o eixo X, em cima do eixo das abscissas. Ponto H, nada de X, menos 1 de Y. Ponto H ficou em cima do eixo Y, eixo das ordenadas. Atenção, os pontos E, F, G e H não pertencem a nenhum dos quadrantes. Função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é escrita na forma f de x é igual a x mais b. A é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Nós também podemos escrever y igual a x mais b. F de x é o mesmo que y.
porque y existe em função de x. Quando a é maior que zero, quem é a? O coeficiente angular que acompanha x. Nós dizemos que quando a é maior que zero, a função é crescente, a reta terá inclinação para a direita. Quando a é menor que zero, a função será decrescente, então a reta terá inclinação para a esquerda. Quando a é igual a zero, f é constante, então o gráfico será uma reta horizontal. Exemplos. Y é igual a x mais 1. Vamos esboçar o gráfico da função y é igual a x mais 1. Observe que o coeficiente angular que acompanha x é 1 positivo. Nós sabemos que ali tem 1x. Veja que o coeficiente linear é mais 1. Então, será uma reta crescente com inclinação para a direita. E ela vai cortar o eixo y do coeficiente linear mais 1. Vamos ver mais um exemplo. E se fosse x mais 2, agora na cor vermelha? Observe que o coeficiente do x é positivo, então a reta é crescente, tem inclinação para a direita. O coeficiente linear 2 é o número 2, onde o gráfico vai cortar o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Vamos apagar para que você possa ver somente essa função. Mais um exemplo, x mais 3, reta crescente, inclinação para a direita. O 3 é o local onde a reta corta o eixo y. Mais um exemplo, y é igual a x menos 1. Veja que o coeficiente angular que acompanha x é positivo, portanto, a reta tem inclinação para a direita. Porém, vai cortar o eixo y no menos 1, que é o coeficiente linear. Próximo exemplo, y é igual a x menos 2. Reta crescente, inclinação para a direita. Coeficiente linear, menos 2. A reta corta o eixo y no menos 2. Mais um exemplo, agora uma reta com coeficiente angular negativo. O coeficiente angular é quem acompanha x, que agora é menos 1. Então, a reta é decrescente, terá inclinação para a esquerda e vai cortar o eixo y no 3 positivo. Observe. Mais um exemplo, menos x mais 2, reta decrescente com inclinação para a esquerda, corta o eixo y no mais 2. Mais um exemplo, y é igual a menos x menos 2, reta decrescente. O coeficiente do x é negativo, é menos 1. Então, a reta vai para a esquerda e corta o eixo y no menos 2, conforme podemos ver no gráfico. Mais um exemplo. Vamos praticar. Seja f uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau é escrita na forma y é igual a ax mais b. Determine o sinal de A e B em cada caso. Eu tenho o plano cartesiano, sei que a função do primeiro grau é escrita na forma y é igual a x mais b. Traçando esse gráfico, eu posso ver que é uma reta crescente. Portanto, A, que é o coeficiente angular, é obrigatoriamente positivo, ou seja, maior que zero. B é o local onde corta o eixo y. Nós vemos que corta o eixo y na parte de cima, portanto, num valor positivo. Então, B é maior que zero. Mais um exemplo. A reta que está traçada também tem inclinação para a direita. Portanto, A, coeficiente angular, é positivo, é maior que zero. Porém, essa reta corta o eixo y na parte de baixo do gráfico. Então, o B é menor que zero. Mais um exemplo, a reta tem inclinação para a esquerda, portanto, A, que é o coeficiente angular, é negativo. Corta o eixo y na parte de cima do gráfico, portanto, B é positivo. Mais um exemplo, reta com inclinação para a esquerda, coeficiente angular A, negativo. Corta o eixo y na parte de baixo, então o B é negativo também.
Mais um exemplo, reta com inclinação para a direita. Se a reta tem inclinação para a direita, A é positivo. Veja que ela corta o eixo Y no meio, portanto, o B não é positivo nem negativo. O B é zero. Aqui eu tenho uma reta horizontal. Se o A é positivo, tem inclinação para a direita. Se o A é negativo, a inclinação é para a esquerda. Como aqui não há nenhuma inclinação, o A é zero. Por isso, nós temos uma reta constante ou horizontal. B é o local onde corta o eixo Y. Veja que corta o eixo Y na parte de cima do gráfico. Então, eu sei que B é maior que zero, é positivo. Esta é uma função constante. Mais um exemplo, a reta vermelha não tem inclinação, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, A é igual a zero. Corta o eixo Y na parte de baixo do gráfico. Portanto, o B é negativo, é menor que zero. Essa também é uma função constante, cujo gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo dos x. Domínio de uma função do primeiro grau. Veja o gráfico da função y é igual a x para alguns domínios diferentes. Então, eu vou traçar o gráfico da função y igual a x. É uma reta crescente que corta o eixo y no b, que não aparece, que é zero. O domínio se refere a x. Neste caso, observe que o domínio é real, porque vai pegar x do infinito ao infinito, da esquerda para a direita. Vamos para o exemplo 2. Quando o domínio é z, o que é z? Conjunto dos números inteiros. Eu vou traçar o gráfico da mesma função. Como z são apenas os números inteiros, então vai ficar somente esses pontinhos aí, ó. Somente os números inteiros. Portanto, o domínio serão apenas os números negativos e positivos. E no exemplo 3, eu peço um domínio que vai de menos 3 até 3. Então, é só eu pegar do menos 3 de x até o mais 3 de x. Então, aqui eu tenho o domínio dessa função. A função vai do menos 3 até o mais 3. Vamos agora para a imagem de uma função do primeiro grau. Enquanto o domínio é x, imagem é y. Nós vamos esboçar o mesmo gráfico, cujo domínio é real. A imagem é o y. Veja que o gráfico vem do infinito negativo lá de baixo até o infinito positivo. Eu tenho que ter agora uma visão vertical para calcular a imagem. A imagem é real. Se eu quiser calcular com o domínio inteiro, então no domínio inteiro eu tenho aqui somente as bolinhas. Veja que a imagem também vai ser o conjunto dos números inteiros. No exemplo 3, eu tenho o mesmo gráfico e o domínio vai de menos 3 até 3, que nós já fizemos anteriormente. Observe a imagem eu olho de baixo para cima. Qual é o menor valor de y nesse gráfico? Menos 3. E o maior, mais 3. Então, a imagem vai de menos 3 até 3. Chegamos ao final da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima oportunidade.